Abrindo Portas se trata de uma iniciativa criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. Terminamos o último áudio pedindo para que cada um que nos ouve pensasse um pouco sobre o que é a vida significativa e quais são os significados que tem a vida em que cada um de nós vivemos, né? A gente vai retomar a partir desse princípio e dessa questão, porque, a nosso ver, é uma questão muito significativa, né? Muito presente, pelo menos tem sido presente nas nossas conversas e também na forma que a gente está tentando crescer, evoluir e enxergar a vida. Espero que vocês tenham pensado bastante nisso, né? E que o simples fato de gerar essa inquietação já está valendo a pena, né? O trabalho que a gente está fazendo aqui também. O que a gente está tentando, então, fazer é chamar a atenção, ao invés de a gente passar pela vida, né? Tentar entendê-la um pouco mais e ver o significado do nosso cotidiano, né? Então, a gente coloca essa questão diante de qualquer fato do cotidiano, né? Qual é o nosso primeiro pulso, aquele que brota naturalmente em nós, sem a gente ter pensamentos ainda, né? Então, por exemplo, parei num farol, aparece um ser humano pedindo com um cartaz, pedindo ajuda, estou passando fome, etc., né? Nesse milésimo de segundo que você lê, que você entende o que está no cartaz, o que brota dentro de nós de forma natural, sem ainda pensar, né? Qual é o pulso? O que brota de dentro, né? Fazendo esse exercício, eu começo a me perceber de que geralmente o que predomina é o julgamento, né? Ou seja, bem, o que brota? Puxa, de novo o cara, olha aí, o cara jovem, né? Ele poderia estar procurando um emprego, parece sadio. Por que o cara está pedindo? Será que está se aproveitando, né? Bom, isso é o que brotou de forma natural, antes de eu começar a raciocinar em cima disso. Isto não é significar a vida, né? Isto o que é? É julgar a vida. Uhum. Eu estou julgando a vida, eu estou simplesmente me queixando da vida. Isto é um ato puramente egoico, né? Ou seja, está na cara que isto me incomoda. Incomoda por quê? Quem sou eu? Por que eu me incomodo com isso, né? Versus o que seria então significar a vida nesta situação? Eu estar aberto para uma experiência de contato. Eu simplesmente estar quieto, né? E
ter um contato mais próximo com esse ser, até eu poderia perguntar, né? Qual é a tua situação? O que te faz falta, né? Ou então eu oferecer uma ajuda para ele e ver a reação dele, mas eu estar aberto ao quê? Ao aprendizado daquele momento. O que esse momento gerou em mim? Eu aprendi alguma coisa? Eu senti o quê? Ao ajudar, ao eu olhar aos olhos desse ser e ter essa conexão com ele. Para depois, então, de eu analisar meus sentimentos, eu dizer assim, puxa, foi um momento de paz, foi um momento de reflexão. O que originou em mim? Piedade? Qual foi o meu sentir? Esse sentir é o significado desse momento. Eu estou significando esse momento de alguma forma, qualificando de alguma forma, através do sentir, e não através do julgamento. Então, eu entendo de que significar a vida é estar aberto para isso. Só que para chegar a esse estado, né, eu preciso fazer uma profunda reflexão sobre eu. Né? E isso me levou a fazer profundas reflexões sobre o meu eu. Né? Quem sou eu? Porque a gente nasce e a primeira coisa que acontece é eu e você. Estamos separados. Eu sou indivíduo, você é o indivíduo. Né? Essa individuação do ser, o eu, todo o meu raciocínio começa a estar centrado no meu eu. E a partir do meu eu, o passo seguinte, né, é eu ser melhor. Eu ser melhor que você. Começa o quê? A competição. Né? Começa uma cultura, então, do eu, do competir e da violência. Então a gente desenvolve todo um ser, uma cultura de ser, baseado neste pressuposto inconsciente. Eu, indivíduo, separado de você, quero ser melhor que você, compito, competição, e próximo ponto é violência. Eu me sobrepor a você, nem que seja pela violência, se não existe o aspecto moral. Não é? Aí a gente traz o quê? Dois grandes seres, né? O Buda, né? Que o ensinamento dele justamente foi o quê? Em cima, a vida é sofrimento. Né? E ele desenvolve todo um caminho interior para entender o que é o sofrimento. Né? Então ele chega às seguintes conclusões. A vida é sofrimento, né? Esse sofrimento deve ter uma causa, uma raiz. Né? Se tem uma raiz, eu posso descobrir essa raiz, e se eu descubro essa raiz, eu posso eliminar o sofrimento. Né? Este é o caminho de interior que o Buda coloca. E aí vem a questão da impermanência, justamente ele foca em cima do eu, né? O eu impermanente, que só cria pensamentos o tempo todo, mantém a cabeça sempre ocupada, em cima da individualidade, em cima da competição, e que tudo isso é impermanente. Isso gera o sofrimento. Como também gera a felicidade. Né? Só para fechar esse... Sim. Mais tarde vem um outro grande ser, que é o Cristo, e que traz algo acima da questão mental, que é o amor. Né? O amor sublime. Mas já a gente volta a falar disso. Eu queria fazer um paralelo aí, num ponto, vou caminhar para chegar nesse ponto que me chamou a atenção da sua fala. O Pablo Picasso falava que a arte é a única mentira capaz de mostrar a verdade. E aí você foi falando, começaram a me vir ideias sobre isso. Quando você vê ou está diante de uma obra de arte, né, a primeira coisa que chama a atenção é que para boa parte da população, um quadro bonito, por exemplo, ele tem que ser bonito. Ele tem que ter cores harmônicas, ele tem que ser agradável, ele tem que me produzir paz, né? Ele tem que me dar alguma coisa que me eleve. Aí, se isso acontecer em algum momento, eu posso até falar, isso deve ser uma obra de arte. Quando, em boa parte das vezes, a arte gera inquietação, desconforto. Daí vem essa
essa abertura para algo que seja artístico de fato, porque ela rompe com o seu cotidiano. Ela estremece um pouco esse padrão que nós estabelecemos quando a gente pensa em julgamento, quando você está falando de tentar observar a situação como ela é antes de julgar. E por que eu pensei isso? Uma obra de arte, eu posso imaginar aqui uma escultura, Michelangelo, ela é eterna, porque ela é essencialmente uma manifestação da essência divina daquele que está, o artista. Não, provavelmente é óbvio que ele está construindo ela com as mãos, mas a concepção, o planejamento, a criação, os anos que ele passou esculpindo, as ideias que ele foi tendo, os desafios que ele foi vencendo, muito provavelmente pouco ele fez isso com o lado humano. Existe uma presença constante que acaba guiando sua essência, né? A essência. E a gente sente essa essência nossa em muitas situações ao longo da nossa vida. Muitas. Né? Seja passando por um momento de felicidade ou muitas vezes passando por um momento de extrema tristeza, né? De profunda perda. Em alguns momentos essa essência vem à tona. É como se o nosso cotidiano fosse uma grande peça teatral, né? E que em algumas situações existe um rompimento, é uma fresta que se abre para que a nossa essência de fato surja. O ponto que eu quero chegar aí, e que me parece que tem uma conexão forte, é que para que eu comece a não interpretar o mundo à minha volta e estender o julgamento, até porque eu tenho uma convicção, à medida que a gente foi conversando, para mim, eu acho difícil eu conseguir dissociar o julgamento do ego. Ele é o próprio ego. Ele é o próprio ego. Não dá. Né? Então, por isso que você fala assim, eu julgo o tempo inteiro. Porque você é o ego o tempo inteiro. Né? Você está o tempo inteiro olhando fora. Espiritualmente, a nossa essência, ela está dentro. Né? Então, é um olhar para dentro. Por isso que fora a gente não consegue enxergar isso com claridade. Né? E aí a questão que eu coloco é algo que a gente já estava falando, eu acho que vale a pena pegar a partir desse ponto, até por você ter citado Cristo e Buda, é que talvez um dos caminhos para que isso acontecesse seja, primeiro, o estado de presença. É fundamental que essa consciência, estarmos o mais possivelmente conectados a essa consciência. E a meu ver, hoje, eu concluo que, isso pode mudar, é óbvio, mas eu só vou conseguir atingir esse estado de presença e de consciência no instante em que eu começar a utilizar os meus olhos para enxergar não as aparências, mas de fato a essência. Eu vou estar usando um instrumento do ego contra ele próprio. Então, quando eu passo por alguém na rua, mais importante do que eu ver se a pessoa é bonita ou feia, alta ou baixa, gorda ou magra, é eu tentar, através do olhar, enxergar a essência dessa pessoa. Quem é essa pessoa de fato? Por que ela está assim? Ou por que ela sofre? Talvez essa mudança de olhar comece a mudar um pouco o paradigma nosso e seja uma das portas que consigam levar-nos para uma compreensão maior do ser humano. Né? É exatamente isso o que o Buda propõe nesse ensinamento, né? E através do estado de presença, você observar tua mente, né? E ver o que a mente produz, como que ela trabalha, como que ela funciona. Porque nós somos mais do que a nossa mente. Quando a gente para e observa a mente, somos nós, presença, consciência, observando o que? Um mecanismo finito, que é a mente, né? Por isso que ele chama de impermanente, porque tudo isso vai acabar, sim, mas você não acaba. Exato. Você é essência, você é consciência, permanece. Sim. Então, o que ele diz é o seguinte, tua mente produz lama, que é impermanente. A tua essência, né? E o que é lama? É terra e água. Nossa essência é água. Água é a essência búdica. Né? A mente produz a terra, produz
né? E ensuja essa água. Mas a água em si mesmo, estando contaminada com a terra, que vira lama, a água não se contamina. A água, na sua microestrutura, continua sendo água. Então, nós, né, essência, podemos estar contaminados pelos pensamentos, mas se você foca na água, você continua essência. Então, o estado presente é exatamente isso. O estado presente é você retomar teu estado de consciência puro, observar a mente e ela imediatamente aquieta. Então, começamos a entender o seguinte: a felicidade ou a infelicidade, a felicidade, a dor ou a dor, né, não existe. A felicidade é um fenômeno mental. Transitório, dura pouco, como também a dor. Ela tem um fim, né? O que então acontece quando a gente ultrapassa o estado mental, ultrapassa esse eu egoico, né? O que encontramos quando estamos conscientemente fixados em nós, na água, na nossa consciência? Nós encontramos a paz, a tranquilidade. E essa tranquilidade tem como base o amor incondicional, que é todo o ensinamento do Cristo. Que é quando você diz assim, ao invés de julgar, por que eu no estado presente não olho para outro ser humano e também vejo um Buda nesse ser humano? Exatamente, é. Por que não vejo a essência também desse ser humano, que é igual que a minha? Né? E aí, sabe o que acontece nesse momento? Brota a compaixão. A compaixão de você ver um ser sofrendo por um estado mental egoico. E é assim que Buda explica quando brota a compaixão pela humanidade, pelo outro ser. Quando você olha exatamente com estes olhos, né, de reconhecer um estado búdico em um outro ser humano e ele é contaminado pelo estado mental. E aí então você não olha mais os comportamentos egoicos errados, e sim olha com compaixão que ele ainda está no caminho para chegar lá, né? Essa compaixão então está suportado pela paz interior e pelo amor incondicional, né? Então, o que fazer, né? Então, porque... Como colocar isso em prática? Exatamente, porque a teoria, o raciocínio é absolutamente claro. Claro. Né? Claro. Então, primeiro, estado de presença. Sim. Né? E uma coisa que os lamas orientam muito é você meditar na água. Foca na água. A tua mente, né, foca esse turbilhão de pensamentos como sendo uma massa de barro, e dentro do barro tem a água. Foca na água. E é impressionante que quando você faz esse exercício no teu cotidiano, no farol, na tua correria, no supermercado, é impressionante como vem a calma. Porque você entende que a tua mente está produzindo, né, o quê? Pulsos para te manter ocupado. Né? A nossa mente quer estar o tempo inteiro ocupada. Você sabe que isso é tão sério que acho que talvez nós tenhamos até falado isso já. O nosso cérebro, em essência, ele não consegue identificar quando um fato é um fato ou quando é um pensamento. Exatamente. Eu posso ter aqui um pensamento qualquer e esse pensamento me coloca numa situação de conflito. Estão me assaltando ali, então você começa a imaginar o que você vai fazer no assalto. O seu cérebro não sabe se você está sendo assaltado ou se aquilo é uma... Te digo mais, a neurociência hoje prova de que se você fizer 15 minutos por dia de imaginar que você está num ginásio fazendo ginástica, teu corpo vai reagir como se você tivesse feito a ginástica. A neurociência tem provas já em cima disso. Ou seja, o nosso corpo não distingue o que é realidade real de um fato externo a um pensamento. O exemplo mais claro disso é você propor para qualquer um
imaginar um limão na frente do rosto. Exatamente. E aí agora espreme esse limão e põe na boca. A filha já começa a salivar. É instantâneo. Pronto. Porque seu cérebro não consegue identificar. Não, exatamente. Então, o pior é que parece que é um salto grande do limão pro assalto, mas não é. Não é. É a mesma É coisa. a mesma coisa. A adrenalina que eu estou jogando nesse momento, Exatamente. por isso que a mente turbulenta, ela é um transtorno muito forte para o indivíduo. Muito forte, né? Todos nós já passamos por isso. Muitos ainda passam por isso, né? Que é essa agitação constante de pensamentos e o viver o amanhã, né? A ansiedade do processo, né? Também é algo que acaba consumindo as nossas energias de maneira desnecessária. Mas é um mecanismo do ego e da mente exatamente para prender você ali. É. Você fica preso nessas situações cotidianas o tempo inteiro. Então veja, o caminho espiritual, ele, para ser um caminho real, fiel, ele tem que nos levar a essa conexão interior para conosco mesmo, né? E quando o Dalai Lama, nas suas entrevistas, fala de que uma vida de paz e tranquilidade é ter uma vida significativa, né? É exatamente você viver nesse estado de paz interior para poder olhar a vida, né, através deste olhar isento do eu, né? E com isso você poder apreciar, né, em ângulos diferentes, como você disse, observar a vida na sua essência, né? A essência dos outros seres, e não simplesmente olhar egoicamente os comportamentos e qualificar os erros dos outros, que são os mesmos erros meus. Né? Então, o exercício da água, né? Olha, eu tenho experimentado fazer, funciona muito. Muito. Experimente fazer, está no meio do cotidiano, no meio, né? E observe sua mente, de repente ela está cheia de julgamento e não sei o quê, e brigando, criando um estado até de ira dentro de você, de revolta, jogando uma química péssima para teu corpo, né? Se nesse momento você der um estalo, um clique e se lembrar da lama, né? E você olhar para aquilo tudo e fixar teu olhar na água cristalina, pura, isto é você, essência. Respira fundo, né? Respira fundo e se concentra na água cristalina. É impressionante como todo esse turbilhão de coisas desaparece. E você entra num estado de paz, de equilíbrio. Com capacidade de você olhar de novo a situação de um ângulo totalmente diferente. É impressionante como a ira, como a raiva, a frustração, enfim, o que você esteja sentindo, some. Some, literalmente some. Eu sou água cristalina pura. Esta é minha essência. Este sou eu, não a lama. Quem produz a lama é o meu pensamento. E mais, quando alguém, por exemplo, se dirige a mim de uma forma ríspida, observa teus pensamentos. Você não fica zangado ou enraivecido pelo que o cara falou. Você fica zangado e enraivecido pelo que você pensou logo a seguir. Exatamente. Tipo assim, quem é esse cara para falar assim comigo? Isso, exatamente. Então sou eu que estou provocando o fenômeno, não é a ação do outro ser. Se eu penso na água, eu vou ter a clareza de poder respirar fundo, olhar para esse ser que falou ríspido e entender a sua essência. E quem está produzindo isso é a sua mente, é o seu barro, é o seu ego, isso não é ele. Né? Eu poderia então responder para ele em uma outra frequência, responder à altura, porém com calma, com amorosidade. Este é o exercício que nós precisamos fazer. Para quê? Para ter uma vida realmente significativa e quebrar o ciclo, o padrão de agressão, de competição, porque no fundo é uma competição de egos. Quem é você para falar assim comigo? Claro. Não é? Então, eu estou competindo diretamente com você e passo o seguinte, ir à violência. Né? Então, de novo,
individuação, competição, violência. Hoje a física quântica já provou que nós, em essência, estamos conectados a uma consciência universal. Somos uno, somos parte de uma rede, né? de energias e de consciência. Então, aos poucos, terá que mudar esse paradigma. Estamos todos conectados e o grande paradigma para o futuro é a cooperação, não é a competição. Eu acho que o importante é que, na nossa primeira abordagem, a gente fez um questionamento, né, esperando que quem nos ouça, quem está nos ouvindo, tenha feito para si. E agora, em cima desse questionamento inicial, a gente está propondo uma prática. Isso. Né, que é a prática de você fixar, criar uma imagem mental e fixar sempre na água e observar essa lama, né? Exatamente. Observar a sua essência. Isso é importante e, por mais simples que seja essa visualização, ela é extremamente poderosa. Muito. Muito poderosa. Então, o que a gente faz hoje, eu creio que é um convite, né? É um convite para que esses passos sejam dados juntos, né? E que quem nos ouve também comece a tentar enxergar a vida de uma outra forma. Eu vou mais longe. Eu acredito que a prática não se encerra nela mesma, né? Ela é uma passagem. Sem dúvida. Dificilmente essa prática ela vai contemplar a questão original, que é traduzir-se em significado para a nossa vida. Mas eu diria que é um passo. É um passo porque, veja, eu acho que a gente até poderia fazer mais uma rodada de gravação com as experiências dessa prática. Sim. Do tipo assim, eu fiz a prática numa situação X e ao invés de julgar, e ao invés de competir, e ao invés de agredir, o que eu consegui tirar de conhecimento desse momento e o que isso significou para mim, para entender se isso está trazendo um significado de vida diferente ou não. Sim, é possível. Tá? Porque também acredito que uma vez você fazendo isso, você não vai, obviamente, alcançar o estado que nós estamos procurando. Isso é uma mudança de olhar, né? E as mudanças não são simples, né? São hábitos, né? Hábitos. Nós temos esse hábito há 30, 40, 50 anos, talvez há milhares de anos. Não tem a menor dúvida, porque a roda de samsara prova, claro, né, de que a encarnação, através da encarnação, a gente tem mantido esse olhar egoico do eu. Exato. Então, a nossa proposta ela é simples, mas ao mesmo tempo é muito profunda. E ontem nós falávamos sobre isso. Para mim tem um exemplo que é poderoso em cima dessa prática, que normalmente se preocupa-se muito em como eu vou conseguir me elevar espiritualmente, né? Aí então, de novo, o julgamento diante desse mundo que está um caos, né? Tá tudo horrível, as pessoas são horríveis. O julgamento. O simples fato de eu perceber que eu sou água e não a lama vai produzir um evento que é espetacular. Você começa a se dissociar do ego, começa a entrar em contato com o seu eu e naturalmente você ascende. Ninguém precisa fazer força. Então, essa tua fala, olhando de uma outra perspectiva, para mim é o seguinte: eu essência, né? eu essência, eu água, né? Sou o que sou energia búdica. Já sou. Já sou. Ok? Sim. A lama é que muda dependendo mais densa ou menos densa pelos pensamentos. Sim. Então isso, se eu estou conscientemente focado na lama, ou seja, o eu egoico tomou conta da minha consciência, eu estou gerando uma frequência vibracional tão densa ou menos densa quanto a lama seja. Quando eu saio da lama e vou para a água, sou eu. Uhum. E automaticamente é uma frequência muito mais sutil, porque está focada na amorosidade, na compaixão e na paz. É outro estado. Muito bom. É isso aí.